Fala galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o Coreia e neste vídeo vamos falar sobre a propriedade privada, utilizando pensadores como Aristóteles, John Locke e Immanuel Kant. No caso, a gente já havia comentado sobre dois desses três pensadores, o Aristóteles e o John Locke. Tá? Do outro lado, iremos falar sobre as ideias de Karl Marx e o seu olhar contra a propriedade privada. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, se inscreve nele, ativa o sininho, curta, comente e compartilhe. Se você tiver alguma dúvida a respeito da aula de hoje, é só você deixar seu comentário aqui embaixo com a dúvida que você tem, que eu vou responder assim que eu conseguir. Vamos lá então. Aprendemos sobre propriedade e pertences pessoais mesmo quando crianças. Quando disputamos certo brinquedo com os filhos de outras pessoas, aprendemos que o dono do brinquedo tem direito sobre ele, mesmo que nós o queremos muito. Não iremos obtê-lo se não formos os donos deste brinquedo. A propriedade privada é um dos alicerces do capitalismo. Karl Marx percebeu que a riqueza gerada pelas sociedades capitalistas cria uma quantidade incrivelmente grande de mercadorias, que são privadas e podem ser comercializadas com o objetivo principal de auferir lucro. Isso também é verdade para as empresas, pois através da propriedade privada e do livre mercado, elas nascem com fins lucrativos. Sem o livre mercado e sem a propriedade privada, não há razão para se ter ganho pessoal. Na verdade, sem a propriedade privada, não há nenhum tipo de mercado. O conceito de propriedade abrange uma quantidade muito grande de coisas, como por exemplo, bens materiais e propriedade intelectual, que nada mais é que as patentes e o texto no qual escrevemos. Ainda podemos colocar nessa gama de coisas que se baseia o conceito de propriedade a própria escravidão, que nada mais é que as pessoas como mercadoria. Analisando a história, podemos observar que a propriedade se organizou em três diferentes grupos. O primeiro, onde tudo é coletivo e usado por quem desejar com base na confiança mútua e no costume. Podemos ver esse arranjo nas economias tribais e principalmente nos índios da Amazônia. Podemos encontrar essa estrutura em vários outros grupos de pequeno porte, já que o alicerce dessa ideia é os costumes iguais e a confiança em cada indivíduo. O segundo é quando a propriedade é mantida e utilizada coletivamente. A essência do sistema comunista, onde nada é de ninguém, tudo é do Estado, mas todo mundo pode usufruir. E o terceiro é a propriedade particular, como conhecemos, onde cada pessoa é livre para fazer o que quiser com ela. Esse é o conceito central do capitalismo. Os economistas modernos tendem a justificar a propriedade privada simplesmente porque os bens são escassos e o mercado não pode funcionar se não houver a divisão de recursos. Os primeiros pensadores analisaram a propriedade com um olhar moral. Como falamos na nossa última aula, o filósofo grego Aristóteles comentou que a propriedade deve ser privada. Um dos seus argumentos é o que chamamos de tragédia dos comuns, que, de maneira geral, ressalta que as pessoas tentarão tirar o máximo de benefício de um bem público e ninguém irá assumir a responsabilidade de mantê-lo, forçando o bem público ser utilizado até a sua exaustão. Até o século XVII, todas as terras e casas na região da Europa pertenciam aos monarcas. O filósofo inglês John Locke defendeu os direitos individuais, dizendo que, como Deus nos deu o domínio sobre o próprio corpo, também temos domínio sobre as coisas que fazemos. Daí surgiu a ideia de vida, liberdade e propriedade. O filósofo alemão Immanuel Kant declarou depois que a propriedade privada é uma expressão legítima do indivíduo. Porém, Karl Marx, filósofo também alemão, insistiu que o conceito de propriedade privada nada mais é que um meio pelo qual o capitalista expropria o trabalho do proletário, deixando-o na escravidão e o excluindo da casta da sociedade. O proletário é, na verdade, apartado do grupo que controla toda a riqueza e o poder, fazendo com que fique eternamente nas castas mais baixas. Com base nisso, podemos definir algumas questões importantes. Quando a propriedade é coletiva, não podemos ser benevolentes e generosos, pois não temos propriedade privada para dar a outra pessoa. Além disso, é impossível que haja mercado e investimento, ocasionando também o que chamamos de tragédia dos comuns. Para garantir que todas as pessoas entendam, vamos analisar um pouco mais a fundo o que é a tragédia dos comuns. Vamos imaginar que somos um grupo de pescadores. Se eu pescar vários peixes, eles não irão estar mais disponíveis para você. O mesmo acontece quando você pesca os peixes. Eles não estarão mais disponíveis para mim. Portanto, neste caso, a preocupação é se irá ter peixes para todos nós, o que impacta no incentivo de cada um pensar da seguinte maneira: se há
o risco de não haver peixes para todos, precisarei pescar mais o mais rápido possível para que assim não falte para mim. Como com todas as pessoas do grupo pensando desta maneira, o bem coletivo está fadado à exaustão devido à exploração das pessoas para garantir o benefício privado de cada um. Para evitar esse problema, existem várias saídas. Uma delas é privatizar o bem coletivo, definindo uma cota máxima para cada pessoa. Assim terminamos essa aula. Falamos sobre a propriedade privada com o olhar de vários pensadores e filósofos. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula e tchau!